Muito boa tarde. Retomamos os trabalhos do curso de verão. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Maria Isabel Martim e a Rui Jacinto o convite para moderar esta mesa e dizer-lhes depois que a temática desta mesa é particularmente relevante hoje. A relação entre os territórios, as artes e a cultura ganhou nos últimos anos uma importância muito significativa e as três comunicações que compõem este painel exemplificam alguns dos aspectos pelos quais essa relação se tornou importante. Por um lado, os territórios facultam, exigem, propõem à cultura e às artes temas, instrumentos, problemas aos quais artistas respondem e, por outro lado, as instituições culturais, bibliotecas, museus, estruturas patrimoniais, centros de arte e cultura, teatros, etc. E, por outro lado, essas instituições constituem modos privilegiados de vertebrar o território, não só em termos artísticos estritos, mas também em termos sociais, eventualmente também económicos, políticos, vertebrar esse território, seja o território circunscrito de uma cidade ou de um lugar, seja um território mais alargado de entidades supramunicipais ou mesmo transnacionais, transfronteiriças. E aquilo que vamos ter hoje são exemplos destes modos de ser relevante. Dispõem nos vossos cadernos de comunicação, nos vossos cadernos que vos foram disponibilizados pela organização, dispõem de sumários desenvolvidos de cada uma das comunicações. Eu chamo a atenção para esses sumários e dava de imediato a palavra para a primeira comunicação, que tem, como diz o programa, tem o título de A Pedra, a Concha e o Homem, os sons que emergem de uma prática musical em territórios de fronteira. A Rosário Santana, do Instituto Politécnico da Guarda, e Helena Santana, que está ali resguardada, da Universidade de Aveiro, apresentam esta comunicação. Muito obrigado. Bem. Já está verde, ok. Bem, mais uma vez nós agradecemos a oportunidade de poder estar aqui nos cursos de verão do Centro de Estudos Ibéricos e mais uma vez nós vamos apresentar algo no âmbito da música, que é a nossa área de formação, e este ano vamos apresentar as pedras e as conchas como elemento não só identitário de um território, mas também como elementos que podem ser usados na produção musical. Eu vou-me levantar porque estar sentada, já temos estado sentados há muito tempo e a dinâmica torna-se menos fluida. Então, as pedras e as conchas. As pedras, porque são algo que está presente no território, nós estamos em território de montanha, em território de fronteira. Estas pedras foram tiradas no Rio Mondego, na Praia de Valhelhas, embora aquelas que nós vamos aqui apresentar tenham ligação com a Ronches, com a Vila da Ronches. Algo que me foi dado a conhecer aqui há muitos anos atrás e desde sempre fiquei com curiosidade em relação ao uso da pedra, mesmo que não seja recente, porque o litofone vem já desde a antiguidade, portanto o uso das pedras não é recente. A primeira menção que nós temos ao uso da pedra para fazer música vem das grutas e das estalactites,
portanto nada de recente, mesmo que esse conhecimento tenha sido, aqui há uns anos atrás, ainda adolescente. Portanto, a partir do momento em que eu vi alguns tocadores do Rancho Folclórico da Ronches a tocar com pedras. E isso aí ficou-me de memória. E as conchas que são outro elemento também feito com material mineral e que será um idiofone este de percussão. Portanto, nós temos aqui um idiofone de fricção, peço desculpa. Temos aqui um idiofone de fricção e este aqui será um idiofone de percussão. Ora, são também elementos que estão presentes no território nacional e no território nacional junto à raia, algo que também nos faz sempre fazer esta ligação com Espanha. Portanto, teremos as Pedras da Ronche em território nacional, na zona de Porto Alegre, tal como já foi mostrado num slide anterior, e temos as conchas que serão usadas do lado espanhol e que terão ligação a algo também importante, que serão as rotas de Santiago e ao expandir destes elementos a partir das rotas de Santiago. Portanto, a nossa comunicação vai também falar sobre aquilo que é a importância das rotas de Santiago e também porque recentemente foi elaborado um novo roteiro, uma nova rota de Santiago, a Rota de Santiago Marítima, que será abordado mais para a frente. Portanto, as conchas e as pedras. As pedras da Ronche estão então situadas junto à raia, junto ao território espanhol, e têm a ver com o facto de, no rio Caia, haver este tipo de pedra que nos poderá trazer algo de interessante do ponto de vista musical. Porquê? Porque tem um som que é capaz de ser identificado com uma altura definida a partir não só do tamanho da rocha, que é uma rocha particular, que é a rocha Grauwacke, e a partir do momento em que nós temos essa rocha com as dimensões, elas são usadas em número de 3, da maior para a mais pequena, para haver 3 diferenças em termos de alturas, que nos poderão dar não só o elemento de percussão, que será este, mas também o rufo. Há uma particularidade no uso dessas 3 pedras, que será para ter o efeito do rufo. Portanto, nós temos isto do lado português, do lado espanhol vamos apanhar então as conchas. Eu estou a adiantar um pouco porque eu não quero ultrapassar os 10 minutos, que acontece sempre. No caso então das conchas, nós temos isto feito com o elemento de percussão. Ali temos o exemplo daquilo que são os padrões rítmicos no toque das pedras, portanto um padrão rítmico ternário, em compassos binários de divisão ternária. Temos ali o exemplo do rufo na parte de cima e o padrão rítmico da moda das saias, que é uma das modas particulares nesse tal grupo da Ronches. Eu agora pedi à Helena para pôr um bocadinho, talvez. Pois não, mas está-se a ouvir online, de certeza. Anda. Em relação então às conchas de Santiago, serão as famosas conchas de Vieira. Estas conchas então têm um grande significado do ponto de vista religioso, porque têm a ver com os caminhos de Santiago e são, no fundo, obtidas no Cabo Fisterra, não é? Que será o ponto mais longínquo, dista 12 km da Catedral de Santiago, e será, no fundo, onde eles irão buscar o símbolo de chegada ao final na Rota de Santiago. Portanto, será o conseguir chegar ao final dessa caminhada. O final dessa caminhada que depois será laureada, então, com as conchas. Nesta caminhada, nós temos, então, uma introspeção e temos uma possibilidade de olharmos para dentro de nós mesmos e até ultrapassarmos aquilo que nós próprios somos em termos pessoais e em termos físicos. Portanto, será a chegada e a ultrapassar, será também um processo de revelação própria. E estas conchas também são um símbolo de resistência, porque elas são bastante resistentes, apesar de parecerem ser um pouco débeis. Neste caso, será um idiofone de fricção, porquê? Porque serão executadas desta forma. Vê lá se já dá. Não. Mas
Então não preciso exemplificar. Este será o processo de fricção e também existe o processo de percussão. Vamos andar. E agora vai passando as rotas de Santiago, serão elementos importantes, até porque agora está a existir uma nova rota de Santiago, que nós fizemos a visita à caravela Vera Cruz, que esteve aportada em Aveiro, mas estas rotas de Santiago são capazes de nos explicar até que ponto nós temos estas similitudes, não só pelas rotas mais a litoral, mas principalmente pelas rotas a interior, e este processo aqui da Via de Prata que aparece aqui junto à fronteira com Portugal e encaixa ali na zona de Almeida. Portanto, nós temos esta rota da Via da Prata que vem de lá de baixo e depois temos esta chegada aqui a Salamanca e depois esta passagem aqui pela Guarda e ali por Trancoso. Portanto, toda esta passagem até à Corunha. Portanto, nós temos a explicação para a presença destas conchas no interior, através deste transporte, através das rotas aqui para a zona de fronteira. Tal como eu estava a dizer, em relação ao caminho marítimo de Santiago, que será o último a ser criado, que está a ser criado, e foi a rota inaugural feita no outro dia, que passou lá por Aveiro, nós tivemos a oportunidade de estar na caravela, e foi-nos explicado o porquê deste caminho marítimo de Santiago, que tem a ver com o facto dos marinheiros também poderem fazer este caminho e também poderem ter acesso àquilo que são as etapas neste caminho de Santiago e todo o processo até chegar a Santiago de Compostela e a ida então à Catedral. Portanto, temos aqui dois aspectos, no nosso entender, importantes, que será esta confluência nestas zonas de fronteira de fazeres e de rituais e ritos que estão presentes dos dois lados. São os elementos usados da mesma maneira e, apesar de estarmos com uma fronteira física delineada no mapa, esta fronteira depois nos é dada do ponto de vista cultural, do ponto de vista até linguístico. Nós temos aqui um exemplo, nós entendemos perfeitamente, falamos espanhol, falamos português, estão aqui os colegas brasileiros, já tivemos algumas comunicações feitas por italianos em português, portanto, tudo o que é língua a partir de uma estrutura latina, nós entendemos, nós percebemos e não há assim tanta diferença se nós formos a ver em termos culturais. Portanto, queríamos só mostrar que existem então elementos que são pertença dos dois lados da fronteira, tal como temos vindo a apresentar ao longo da nossa colaboração aqui com o SEI nestes cursos de verão, que é a música faz-se da mesma forma nos dois lados da raia e os mesmos elementos estão presentes dos dois lados da raia, mesmo que este aqui esteja presente mais acima, em Espanha, que será mais ali para a província de Zamora, que nós vemos alguns grupos folclóricos que usam então estas conchas de Santiago. Fruto também então dessa pertença em gente que não só faz estes caminhos de peregrinação, mas até a nível de trabalhadores, estavam a esquecer de fazer referência a isto, que tem a ver com os trabalhadores que ao fazer estas rotas que podemos dizer de trabalho entre algumas províncias espanholas, levavam precisamente também estes elementos para poderem ser tocados noutros locais por onde estavam a ser deslocados nessas alturas de trabalho. E termino então assim a minha comunicação, que para não me alongar, porque não o posso fazer, senão depois corta uma palavra e eu não quero ser muito extensa nestes elementos, queria só deixar-vos aqui as ideias, se vocês quiserem procurar, depois procuram. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigado. Eu não cortaria nada, muito menos a palavra. Às vezes eu estendo-me muito, das outras vezes às vezes estendo. Tranquila. Foi um cumprimento muito estrito. Teremos mais tempo para o debate a seguir. Passávamos para a segunda comunicação, repensando o espaço ibérico, outras geografias para o cinema. A Ana Stella Cunha entrará à distância, é isto? Não? É que eu não conheço. O problema é meu. Não está.
Eu ia preparar-me aqui para um debate. Pronto. Tá, mais uma razão. A ver. Então, sendo assim, passamos para a terceira comunicação, que é a segunda. É isto? O património de palavras, poetas e poemas no espaço da cidade. Valéria Cristiana Pereira da Silva, António Marcos Gomes da Silva, Mozart Sá Tavares Júnior. Estamos de modo remoto, professor. Boa tarde. Sim, mas é presença. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Boa muito tarde, prazer em recebê-los. E recebê-la. Recebê-lo e Obrigado. recebê-la. Sim, faz favor. A palavra é vossa. Tá, joia. Muito Pronto. obrigada, né? Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Valéria Cristina Pereira da Silva, da Universidade Federal de Goiás, né, no Brasil. É o meu segundo curso de verão, e aqui, né, hoje não estou sozinha, estou com pelo menos um dos meus orientandos que participaram desse trabalho, que participam desse projeto, né, o Antônio, que logo vai se apresentar também, né, e vamos falar aqui hoje, né, eu quase não estou vendo aqui os slides, tá invertido aqui a apresentação, né, a minha imagem está um pouco maior, será que tem como reverter? Nós estamos a ver bem. Tá bom. Estão a ver bem? Está Certo. ótimo, está ótimo. Não, então tá jóia. Eu é que não estou vendo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o dispositivo, mas enfim. Então, o que é esse trabalho, né? Esse é um trabalho que ele vem de um projeto sobre sensibilidades urbanas contemporâneas, e a gente está analisando, né, uma outra geografia literária, que é essa geografia para poder pensar o papel, né, dos monumentos urbanos que celebram a escrita, que celebram, por exemplo, a memória, né, de escritores como José Saramago, Fernando Pessoa, Clarice Lispector. E o que são esses espaços? O que significam esses espaços? Antônio, você gostaria de falar um pouquinho aí também? Pois sim, Valéria, muito obrigado ao Centro de Estudos Ibéricos, né, e à Universidade de Coimbra pela oportunidade de falar hoje um pouco sobre o que vem a ser esse nosso trabalho, né? Eu estou na Universidade Regional do Cariri, URCA, no sul do estado do Ceará, e tenho a felicidade de ser orientado no doutorado na Universidade Federal do Goiás pela professora Valéria, né? Então, esse trabalho ele é muito significativo, porque ele congrega tanto os trabalhos que eu desenvolvo no doutorado, como também o do Mozart de Sá Tavares Júnior, né? Nesse período que nós estamos em doutoramento. Então, além de estar no doutorado, eu desenvolvo atividades acadêmicas aqui nesta universidade, no sul do Ceará, e nosso trabalho ele converge sobre isso que a Valéria acabou de trazer, no sentido do que é que a geografia pode proporcionar, pode refletir, né, a partir desse itinerário que é a literatura, né, as espacialidades, tendo em vista que dos trabalhos de campos que nós assistimos por vídeos, né, existe uma similitude com o que vem sendo colocado, né, na proposta desse curso do verão. Então, como a Valéria já trouxe, né, já colocou algumas personagens, né, algumas referências literárias, né? Essa imagem, como vocês veem na tela, é uma imagem feita pela própria Valéria, né? É um monumento a Carlos Drummond de Andrade, a qual ela vai agora, digamos assim, traduzir essa imagem para nós.
Certo, né? Então, eu também, né, agradeço muito essa oportunidade de estar de novo aqui na Universidade de Coimbra, né? Agradeço muito a pessoa do Rui Jacinto também, e toda a sua equipe que ajuda nessa organização. E como o Antônio colocou, né? Então, o título do nosso trabalho, o Patrimônio de Palavras, Poetas e Poemas no Espaço da Cidade, e a gente tem uma primeira imagem, que é a foto, né, uma foto que eu tirei da escultura do Carlos Drummond de Andrade no Rio de Janeiro, né, que é muito celebrada, muito apreciada, de uma certa forma, leva um pouco dessa personalidade do Carlos Drummond e também da sua obra para aquele espaço. As pessoas vão lá para interagir, né, com esse Carlos Drummond de Andrade, que é uma escultura que faz uma evocação, por exemplo, de tudo que significa a obra do Drummond, né? Então, ir lá, por exemplo, nesse espaço, sentar do lado do Drummond, fazer uma fotografia, né? Isso gera uma quantidade de sentidos e uma outra perspectiva do movimento, do monumento, né? Eu acho que até pode passar o slide aí, né? Deixa eu ver. Uma outra forma, né, de se deparar com essa escultura, que não é mais só aquela escultura que representa um político, né, alguém do poder, alguém que não tem uma significação afetiva no imaginário social, por exemplo. Então, isso vai tornando esse espaço urbano um tanto especial. Acho que a gente já vai para o problema de pesquisa, né, Antônio, para você falar um pouquinho? Perfeito. A nossa preocupação inicial de pesquisa, né, é tentar compreender, pelo que Valéria já adiantou, como essas formas que estão cotidianamente, não necessariamente na academia, mas que a gente vê a arte, né, a gente toca a arte, toca os poetas a partir da observação, às suas esculturas, enfim, aos seus livros, né? De saber como essas formas sensíveis do patrimônio transformam o espaço urbano, né? E aí esse trabalho ele traz tanto essa perspectiva a partir do Rio de Janeiro, como o Valério já trouxe, mas também de outras espacialidades, como o Recife, que a gente vai apresentar mais adiante, e também Juazeiro do Norte, que é um outro polo da nossa pesquisa, para que a gente possa compreender como essa relação entre arte e patrimônio, ela pode se desvelar, de certo modo, para além daquilo que o nosso olho, que a nossa visão consegue abarcar, né? Então, é justamente essa perspectiva que é um dos objetivos desse trabalho, compreender também esses sentidos advindo das artes literárias, né? Então, o monumento escultórico, ele volta-se, né, para uma nostalgia ontológica. Essa é uma das grandes questões desse trabalho que a gente, com base no nosso referencial teórico, a gente tenta trazer. Não é isso, Valéria? Isso mesmo, né? Então, por exemplo, os monumentos no imaginário urbano, né? O panorama de uma outra poética do espaço. Eu trabalho muito com a referência do Gaston Bachelard, uma referência fenomenológica, e isso também a gente traz esse campo, né, teórico e metodológico para essa reflexão. O monumento histórico, como o Antônio comentou, ele está envolvido numa nostalgia ontológica. O que é isso, né? O que é essa nostalgia ontológica? A gente lembra do texto do Charles Baudelaire, né? Que, se der tempo, eu vou estar passando um pouquinho aqui. Ou seja, aquela escultura é uma obra de arte, e uma obra de arte com amplos significados, às vezes também do ponto de vista social, no sentido de representar uma personalidade, né? No caso da poesia e dos escritores, que é o nosso exemplo. Mas poderia ser também, né? A gente poderia pegar qualquer monumento histórico. Hoje, os monumentos celebram muitas coisas, né? Eles celebram muitas coisas. Não é só mais
aquela representação política de homens do poder que ganham uma escultura, mas é uma brincadeira de infância, é algo que é significativo, né? O Brasil tem muito isso. Por exemplo, a identidade de um lugar no Brasil, ela passa pelo monumento, e esse monumento faz inúmeras evocações, inclusive de coisas que a gente nem imagina, né? Por exemplo, eu já passei numa cidade do Nordeste, cheguei lá na porta da cidade e tinha a escultura de um tijolo, de uma lajota, porque a cidade produz esse tijolo. Então também tem isso, né? Diversas significações. E elas têm mudado com o tempo, né? Eu acho que esse roteiro poético nas cidades é uma mudança que mostra, né, que essa nostalgia ontológica que sempre faz com que a gente volte o olhar, né, para a escultura de uma certa maneira, e num determinado ponto isso parece que perdeu um pouco de representação. Esses monumentos, então, eles passam a mudar essa evocação, esse imaginário, né? Eles passam a mudar esse imaginário. Então, por exemplo, a escultura, o estátua, ela marca uma presença no espaço que nos convida a não passarmos incólumes e a ter essa interação no espaço, ou seja, isso faz com que a cidade seja um lugar privilegiado do contato da população de modo geral, né, das pessoas de modo geral, com a obra de arte. Perfeito, que vai ao encontro da hipótese desse trabalho, né, que há essa correlação, como nós já apontamos, né, mas essa sinergia criadora e inovadora que estão nos espaços, né? E aí, por exemplo, essa escultura, né, feita pelo Givaldo em 2008, uma escultura A Clarice Lispector, localizada na cidade do Recife, em Pernambuco, uma bela escultura, diga-se de passagem. Então, a gente vem trazendo algumas informações diante desse artigo científico, que essa correlação ela se faz também pela arquitetura, como a gente percebe aí em São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão é uma cidade do Nordeste brasileiro, tem, que, digamos assim, suspira, expira e transpira a literatura, né? Então, Ferreira Goulart, né, várias esculturas que a gente pode encontrar nesse espaço dessa cidade. Uma outra, a Clarice Lispector, feita pelo Fernando Franzão, né, que a Valéria tem mais propriedade para falar dessa fotografia, mas é uma fotografia que, quando a gente lê o texto, por exemplo, o Ovo e a Galinha, né, que vai falar desconstruir muitas coisas, né, atiçar o imaginário, faz com que a gente acabe refletindo sobre as coisas para além das aparências. Então, quem gosta da literatura de Clarice Lispector sabe que essa autora, né, ela suscita muitas coisas no nosso pensamento, e por que não de desconstruir, né, de olhar para as coisas insignificantes, né, ou as coisas pequenas, como diz o poeta Manuel de Barros. Então, e a literatura de cordel, que aqui no Nordeste brasileiro, em Juazeiro do Norte, é muito expressivo, que tem toda uma referência da canção de Geste, que tem toda uma referência do cordel português, e que aqui ele se refaz. A gente tem essas personagens, né, como o icônico Seu Lunga, que é um dos homens brutos, né, e aí a literatura do cordel acaba sendo muito forte no município de Juazeiro do Norte, e entra a figura mitológica do Padre Cisco nesse enredo. Então, a gente acaba percebendo que também outros gêneros, para além do texto em prosa, acaba vertendo a cidade no sentido de nós pensarmos na cidade do cordel, né? E são várias as esculturas, né? Desde da arte do grafite, como o próprio busto, né? E outras esculturas que por aqui se colocam. Deixa eu passar aqui. Eu acho que não sei, parece que o slide saiu. Nós ainda temos tempo? Sim, 3 minutos. Tá.
Nessa escultura do Manuel Bandeira, né? Eu fiz alguns trabalhos de campo no Recife. Alô? Sim? Alô? Tá. Tá me ouvindo? Muito bem. Então tá já. Então, volta para a escultura lá do Manuel Bandeira, por favor, Antônio. Então, assim, o Recife, né? Ele é um espaço especial porque lá existe uma lei que cada... Caiu a minha apresentação. Tá. Uma lei que cada espaço público tem que ter uma escultura, né? E também espaços privados, dependendo da dimensão. E isso é importante porque faz com que a arte fique mais presente, mais forte, né, no espaço urbano. E, além disso, tem o circuito poético, o roteiro poético, né, das esculturas, onde vários poetas estão representados, inclusive Manuel Bandeira, né, os gestos, enfim. Os gestos... bom. Tá. Então, gente, assim, né, acho que o nosso tempo está acabando, né, teve uma desconexão aqui para mim com os slides, e eu acho que o Antônio caiu também, mas para encerrar, né, a importância de ver essas trocas, né, entre essas imagens literárias, a importância desses escritores, os significados que eles dão para o espaço. É isso, em síntese, que a gente estuda e que a gente procura investigar, né? E produzir a partir disso, né? Pensar esses espaços urbanos com essas sensibilidades novas, né? Dessas esculturas de poetas. Eu também tinha algumas imagens, né, do Parque dos Poetas de Lisboa, da região metropolitana de Lisboa, né, mais propriamente em Oeiras, quando eu estive lá em 2019. Então, aquele espaço ele é muito simbólico. É um espaço de convite ao sonho, é um espaço que te permite literalmente caminhar na poesia, né? Literalmente caminhar na poesia. E as pessoas gostam disso, né? Gostam de estar ali. É um espaço de contemplação, é um outro convite à leitura, né? E a leitura na própria cidade, né? Ou seja, o texto urbano ele se enriquece, ele se hidrata poeticamente, né? E é isso que esses espaços que a gente investiga. Né? Então tá bom. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa intervenção. Nós temos alguns minutos para perguntas, questões que queiram colocar. Sim. Professor António Campar, faz favor. Vem o micro. O micro é este? Relativamente à primeira questão, à primeira apresentação, melhor dizendo, haverá escolhas específicas. Para a pedra já indicaram que há mais do que um tom, consoante o tamanho que vai dar, mas agora para as conchas. Se forem conchas pequenas, em princípio será um som mais agudo, maior. Isso é escolhido em função de determinada nota ou também. E agora outra questão. Se os castanholas têm alguma coisa a ver com isso, pelo menos como ponto de partida, se tem ou não. Pronto, era isto. Responder já. Se faz favor. Bom, será talvez melhor responder ao micro para ouvirem sim. Quem está online. Tem sim, não só tem a ver o tamanho em termos de volume, também o tamanho em termos de grossura e também a qualidade da rocha. Não é por acaso que nas pedras estava indicada a rocha Grauwacke. No caso do granito terá uma outra dureza, portanto irá indicar outro tipo de som. Isto porquê? Porque tem a ver não só com a parte da questão acústica,
porque em termos da dureza de materiais, depois as ondas e a capacidade vibratória, porque tem tudo a ver com o deslocamento das moléculas em vibração, portanto, quanto mais o material é duro, mais dificuldade depois haverá no sentido de vibrar, e as amplitudes das vibrações, isto agora tem que imaginar isto em termos de frequências do 1/T, portanto, a questão acústica, portanto, todas estas questões levam depois a que as frequências se alterem. No caso, então, das rochas, que é um idiofone de percussão, terá a sua ligação às castanholas, que será o mesmo tipo de material, ou melhor, o mesmo tipo de instrumento, mas com material diferente, que será a madeira, e que também não é uma madeira qualquer, também tem a ver com a dureza da madeira, portanto, quanto mais dura, melhor, até para haver a questão das alturas, que depois ressaltam dessas castanholas, e também com a parte da questão da construção em termos da concavidade interior, que também tem a ver depois também com a caixa de ressonância, falemos assim, que dará então a possibilidade de obter som. Em relação às conchas, também o corpo interior da concha vai ter influência no som que se vai obter, porque nós tínhamos ali o exemplo no início do vídeo, que será o modelo da fricção, que será com a parte exterior da concha, portanto com a parte convexa, mas a parte côncava também dá um outro tipo de sonoridade, que será como um idiofone percutido. Existem, e depois funciona como caixa de ressonância também. Portanto, nós temos essa questão do volume interior dos instrumentos. Quanto maior é o volume, mais grave será também o som na questão da caixa de ressonância. É como o nosso corpo também. As vozes são mais agudas ou mais graves também em função das cavidades interiores, e no caso das vozes humanas vê-se logo pelo rosto também se a voz será mais grave ou mais aguda, até pela forma interior do nosso corpo e no contexto da nossa boca e as cordas vocais, não é? Portanto, todo o tamanho, isso tem tudo a ver com as cavidades interiores, porque são todas elas cavidades de ressonância. Portanto, as vozes, para vocês perceberem, as vozes têm a ver com a estrutura interna do corpo. Não sei se respondi, se querem mais clarificação em relação ao assunto. Força. Nós começámos mais tarde. Atenção, nós começámos um bocadinho mais tarde. Portanto, eu reivindico aqui uma certa... Eu peço desculpa estar a monopolizar um pouco. Não estás a monopolizar nada. Vamos tranquilos. A coisa é boa. Mas é um assunto que me interessa. Eu não sei música, mas gosto e tenho bom ouvido. Mas é o seguinte, por exemplo, quando um cantor lírico altera, normalmente eles têm tendência, estou a pensar no Pavarotti, aquele corpanzil todo, não é? Altera a voz de quando altera o corpo ou não. Mas agora só uma questão de curiosidade. Pode alterar, sim. Pode alterar. Porque tem a ver tudo com... Assim como nós, ao trabalhar a voz e a colocação da voz, podemos alterar as frequências e podemos alterar a nossa capacidade e a amplitude vocal, o facto de nós, e agora vou utilizar o termo, engordar ou emagrecer, altera, é a mesma coisa do que nós alterarmos o corpo de um instrumento musical. As cavidades de ressonância e as membranas exteriores, se eu tiver gordura à volta do abdômen, eu altero logo o funcionamento do diafragma, e a partir do momento em que eu altero a utilização do diafragma, vou alterar a capacidade fonatória. Portanto, eles têm imenso cuidado com isso, à custa das alterações que se fazem. Assim como eu, se trabalhar a voz, eu posso trabalhar a minha voz para haver amplitude de graves, assim como posso alterar a minha voz para haver uma projeção mais para os agudos, mesmo que depois também tenha um limite em termos de alcance dessa extensão. No meu caso... Eu posso aumentar a minha amplitude de voz um pouco mais para os agudos, mas nunca serei soprano na vida, nem mezzo. Mas consigo, a sério, já fiz esse trabalho com uma colega que era soprano para ajudar a cantar algumas áreas de Mozart, mas não consegui subir assim tanto, consegui ajudá-la numa área do Papageno, mas nunca na vida serei um soprano, serei sempre um contralto grave. Assim como, por exemplo, os cavalheiros, nem todos têm a capacidade de chegar a contratenor. Existem alguns que podem trabalhar vocalmente para chegar a contratenor. O contratenor será o equivalente dos cavalheiros à minha voz. Não é que nós temos os contratenores que seriam especialistas na música barroca,
e na música da Renascença, e existem alguns contratenores de renome internacional e com uma voz lindíssima, porque depois tem a parte corporal que os ajuda a ter um maior reforço a nível de caixa de ressonância, não é? Porque se eu tiver nos graves não tem a mesma qualidade de um homem, não é? Agora, assim como eles trabalham os graves, também trabalham os agudos. Eu costumo dar sempre o exemplo do Nuno Rogério, não é? Do Nuno Guerreiro, peço desculpa, agora por estarmos sempre a ver o Rogério na televisão, não é? O Nuno Guerreiro trabalha a voz para os agudos. Ele tem a voz trabalhada para os agudos em termos de canto lírico. É por isso que ele consegue aquele registro, não é? Mas porque também tem um corpo que lhe permite fazer isso. Tem a ver não só com as cordas vocais, mas também com a estrutura do rosto e com a estrutura física. Portanto, isso são questões que são trabalhadas. Tirando a vossa capacidade de fazer o falsete, que as senhoras não têm. Que será a voz aguda. Sim. Voz aguda, aguda, aguda. Seria na parte do barroco, não é? Os famosos castrati, não é? Mas aí seria à custa de uma pequena operação que nem todos aceitavam, não é? Antes da mudança de voz. Mas só assim é que eles conseguiam a voz aguda dos sopranos, que agora são as senhoras a fazer, e têm que ser sopranos a fazer esses papéis, não é? E que tinha aquelas implicações todas da parte das artes só serem feitas por homens, nomeadamente no teatro no, o facto das senhoras só estarem ligadas aos instrumentos de percussão, etc, etc. Mas isso serão... portanto, como elas não podiam entrar, tinham que ser eles, portanto, eles trabalhavam a voz num outro sentido. Não sei se respondi, se posso clarificar mais alguma coisa. Há outra questão, faz favor. Entretanto, a nossa amiga Valéria desapareceu. Pois era para... Pois era para ali também. Está voltando. Valéria, não desapareça de novo. Tá jóia, tá jóia. Não desapareça de novo, que há aqui muitas perguntas para si. Tá jóia. Ora vá, vamos lá. E o António também não? O António também está? Ele vai entrar. Pronto, ótimo. Ele vai entrar aqui também. E entrou também o Mozart, chegou um pouquinho atrasado, né? A gente já apresentou. O Mozart chegou atrasado mesmo. Isso. Pois foi. Sim. Nós estivemos falando de música, chegou um pouquinho atrasado, mas já lá vamos. Sim, a minha questão, se eu percebi bem, e gostava se calhar até apresentasse um Esta bocadinho pergunta mais, é para si, Valéria. um bocadinho mais, que é a questão de, existe uma lei que obriga os espaços a ter uma escultura e eventualmente até espaços privados? Isso não é um bocado fazer arte por decreto, digamos assim? Gostava que me explicasse um bocadinho mais, e que implicações aqui também isso tem, que eu não... Pronto. Certo. Eu já posso responder? Claro. Tá. Então, isso é uma realidade só do Recife, né? Da cidade do Recife, é uma lei municipal. Não é uma coisa a nível de Brasil, de estado, não. É uma coisa lá daquele município. E, assim, pode até ser, a gente pode ler por essa conotação, mas eu leio por outra, né? Eu acho a lei muito interessante, porque isso dá espaço para artistas, né? E sim, são espaços públicos e privados de uma determinada dimensão, eles têm que ter uma obra de arte visível, né? Ao público, ao passante, na porta. Então, assim, isso foi uma coisa assim, que eu achei que é uma qualidade da cidade, né? Porque, assim, muitos artistas se ressentem de não ter espaço, eles brigam, né, para poder sobreviver, enfim. E você tem uma lei municipal dessa, por exemplo, em determinados tipos de arte, né? Porque algumas artes, talvez, elas têm um pouco mais de facilidade de difusão, né? Como a música, um filme que passa na TV, enfim. E qual é o papel da escultura, né? E o divino papel da escultura, como diz o Baudelaire? Eu não sei se os meninos gostariam de comentar alguma coisa, mas isso foi muito específico do meu trabalho de campo, né? Não é o trabalho de campo, ele não tocou o trabalho de campo deles, essa questão em particular, né? Eu não sei se responde bem, se teria mais alguma coisa que eu poderia comentar. Não sei se o Sr. António quer acrescentar alguma coisa. Pois sim, obrigado pela pergunta, pelo questionamento.
muito pertinente porque oxigena o pensamento, né? Então, daquelas duas obras de arte que nós trouxemos, atribuídas ao seu Lunga, né? O Curioso, por exemplo, na literatura de Cordel, que é um personagem, que é uma personagem central de muitos cordéis, né? Aquele grafite, por exemplo, ele vai justamente ao encontro de fazer arte porque o Estado está pagando, né? Digamos assim. Mas o artista ali, ele se expressa, né? E o curioso é porque aquela obra de arte, especificamente, ela nos muros, né, da cidade de Juazeiro. E aí tinham outras imagens aqui na nossa apresentação, que trazíamos xilogravuras, por exemplo, de muitos artistas aqui no município que acabam nos muros da cidade, imprimindo a sua arte, né? Então, isso é uma forma bastante singular para que a gente possa perceber que muitas pessoas elas não só consomem a arte, mas elas expressam o seu modo de ser, o seu modo de viver, a partir daquela obra de arte genuína, como aquela que a gente viu do grafite atribuída ao seu Lunga, aqui em Juazeiro. Não sei se eu respondi bem, mas eu agradeço a intervenção. Mais Agradeço outras perguntas aqui? Que eu não... Eu ia colocar uma questão, mas eu acho que o António já foi respondendo agora quando esteve a fazer a sua intervenção, que era, há bocadinho tinha como intenção colocar esta questão. Vocês fizeram aí a apresentação de 2 ou 3 esculturas ligadas a 2 ou 3 poetas, escritores, e eu ia perguntar se por acaso essas esculturas tinham junto algum texto do autor, ou se seria só a provocação de uma inquietação para chamar a atenção para esse autor. E qual era a ligação desse autor ao local onde ele estava inserido. No primeiro caso do Drummond e da outra escritora com o cão. Com a Clarice e o cão, o Ulisses. Está bem? Era só isso. Queria saber, mas depois agora foi-me falando nas xilogravuras, que eu presumo que sejam textos, poemas, que estão colocados ou grafitados nas paredes, portanto aí foi-me dando mais ou menos uma resposta, mas gostava que me dissesse qual foi no fundo o critério, qual foi a intenção da colocação naquele local, ou se há algum roteiro até que nos leve a usufruir dessas esculturas, conduzindo-nos por esses autores, e se tem alguma ligação os espaços com obras específicas desses autores. No fundo, o porquê deles estarem naqueles locais e não noutros. Não sei se me perceberam. Antes de responderem, Valéria, eu pergunto se há mais questões. Se houver mais questões, peço que se identifiquem já. Se não houverem, calam-se para sempre. Faz favor. Nossa, para você que é muito tempo. Mas é mesmo. Aqui vai ser mesmo. A minha questão... Há mais uma? Sim, não era para a Valéria, nem para o António, nem para o Mozart, era para a Rosário. A minha questão tem a ver com o seguinte: quando ela disse que, de facto, na Raia ela estudou aqueles instrumentos das pedras e das conchas de Santiago na Raia, que era muito semelhante à música de um lado e do outro, se a partir de que momento é que começou a ver... Porque o que eu noto agora é que a música mais moderna é muito diferente dessa música tradicional. A partir de que momento é que começou a haver uma separação? Porque eu noto que a nossa música portuguesa mais moderna é um pouco diferente da espanhola, e se os jovens têm mostrado interesse por esse, se calhar diria, folclore, não é? Essa música mais tradicional, e que, pelos vistos, será mais semelhante do que antigamente do que é agora. Muito Ou bem. se calhar é uma sensação minha, não sei. Muito bem. Valéria, António, Mozart, 2 minutos e meio para a resposta. Tá, Joia. Eu queria comentar um pouquinho, né? Olha, o que eu entendi dessas esculturas é que elas celebram o autor e a obra como um todo, né? Tudo é evocação. Mas, por exemplo, aquela imagem da Clarice na Praça Maciel Pinheiro, tem outras coisas. Por exemplo, ali é um bairro judaico.
ela é de origem judaica, né? O abajur dela aparece vermelho, ela com a máquina no colo, ela tem um texto sobre o vermelho que é muito significativo. Eu, quando fiz a leitura daqueles passos, lírios vermelhos, e também o abajur, faço toda uma busca, né, de uma relação com esse texto, mas aí foi uma relação que eu estabeleci por alguns elementos, não que tenha essa escultura para celebrar um texto. Mas tem espaços que tem sim a poesia, por exemplo, no Parque dos Poetas, tem o poeta e alguns poemas no chão, né? A poesia aparece também, um recorte, uma vasta obra, tem uma poesia lá do Alberto Caeiro, né? Que nós colocamos nos slides. Deu um pouquinho de problema nos nossos slides, mas tinham várias outras esculturas, várias em outros lugares, por exemplo, em Belo Horizonte, que eu também visitei, também fiz uma fotografia também do Carlos, do Drummond e do Pedro Nava, eles estão juntos, né? Na Rua da Bahia, lá tem toda uma conotação histórica daquilo. Então, sim, tem múltiplas significações, mas eu acredito que o autor é evocado como um todo, e junto com a sua obra e tudo que ele possa simbolizar. Talvez, por exemplo, em Itabira do Mato Dentro, onde nasceu Drummond, talvez tenha alguma coisa específica para aquele poema, porque é muito específico, né? Ele fez uma poesia para Itabira do Mato Dentro, onde ele nasceu, que é lindo, que é maravilhosa. Né? Mas é isso. Passar a palavra aqui para os meninos, se quiserem falar um pouquinho, né? Rapidinho aí. Bom, numa outra imagem que nós tínhamos aqui, nós tínhamos, agradeço também a intervenção, nós tínhamos 2 cestilhas, né, atribuídas ao poeta Pedro Bandeira, que é um cordelista, um repentista em Juazeiro do Norte, e essa obra de arte está numa das avenidas mais importantes da região onde eu habito, aqui no sul do estado do Ceará, que fica entre 2 municípios, Juazeiro do Norte e Barbalha. Então, quer dizer, se a gente for considerar que a cestilha também é um tipo de arte e que a xilogravura que está entre essas 2 cestilhas também é um tipo de arte, a gente acaba compreendendo que o poeta consome o espaço, o poeta traduz o espaço, o poeta auxilia a ter essa dimensão afetiva espacial, né? E por que não a gente não poderia colocar que a cidade, ela, no caso de Juazeiro do Norte, por ela concentrar diversos polos atribuídos ao cordel, a gente tem sim esse entendimento. Então, e aí, associado à pergunta que foi feita, né, o porquê dessa obra está lá entre o município de Barbalha e Juazeiro do Norte? É porque o poeta morou naquele espaço, né, naquela residência, ele habitou aquele espaço, né? E aí foi muito interessante o trabalho que nós assistimos ontem, né, o trabalho de campo, que vocês liam, né, onde as pessoas habitavam, os poetas e tal. Então isso foi muito gostoso, porque a gente acabou percebendo uma similitude com o trabalho que a gente estava a produzir, né, estamos a produzir. Então eu agradeço a pergunta, a intervenção, e estamos à disposição, né, para a troca de novos saberes. Muito obrigado. Bem, né? Moza, você quer falar um pouquinho? Dá para falar um pouquinho? Então, pedir desculpas pela confusão de horário, pela ausência, que não foi de maneira deliberada. E nesse sentido, aproveitando a fala do Antônio, me lembrou muito aqui em São Luís, aqui no Maranhão, a gente faz muita questão de dizer que nós somos uma das poucas cidades do Brasil que há mais esculturas e monumentos sobre escritores do que monumentos sobre soldados, sobre marechais, que é bem comum em outras cidades. Então a gente faz muita questão de enfatizar que a nossa cidade é uma cidade permeada de escritores, escrituras, e a gente faz questão de dizer a nossa cidade ela tem mais escritores do que monumentos relativos à guerra, a soldados. Então a gente faz muita questão de mostrar que esse vínculo com a cidade, esse vínculo com os escritores e poetas, eles são muito mais fortes aqui em São Luís do que em outras cidades, por exemplo. É uma espécie de orgulho. Então nós fazemos questão de dizer que é uma cidade permeada por escritores e desses monumentos, por exemplo. Tem um monumento impressionante
quase 30 metros de altura do Gonçalves Dias, de frente para o mar. Ou seja, de frente para o mar que ele saiu de São Luís para Portugal e escreveu a Canção do Exílio. Então, nesse sentido que a gente faz questão de enfatizar aqui nossa cidade. E esses monumentos são uma coisa só. Muito obrigado. Ficou muito claro. Passamos então à última resposta. Pois, agora em relação digamos que a questão é de identidade, não é? A identidade da música portuguesa ou da música espanhola, tradicional ou não, ela existe. E há traços identitários em Portugal que são, com certeza, diferentes dos traços identitários da música espanhola, seja ela tradicional, seja ela erudita, seja ela pop rock ou seja de outra área criativa. A intenção criativa espalha-se na obra, seja ela de que área for, e as possibilidades instrumentais e do artista também. Se são diferentes, ainda bem que são. E, sobretudo, são um fruto desses traços identitários e até do território. Nós, da música tradicional do Norte e de Norte, atrás dos montes até ao Algarve, ela adquire traços identitários que nós reconhecemos rapidamente. E do lado espanhol também. E isso convém relevar e não desmerecer. No caso dos jovens, aquela questão de ser bastante diferente, eu não vejo nem mais nem menos diferente do que da música tradicional, da música erudita ou de qualquer outro género. Há uma questão de identidade e de necessidade de se afirmar enquanto espaço criativo de cada um deles, vamos dizer assim, ou de cada género ou de cada grupo que é necessário, que eles e nós, enquanto artistas, temos necessidade de o fazer. Agora, há uma busca de uma identidade que se funda num conjunto de princípios e de traços que nós não conseguimos, mesmo que a gente intente, nós nunca conseguimos arrancar de nós outros, porque nós somos fruto dos espaços, das leituras, das vivências e de uma identidade que vem até dos nossos antepassados e que se revela em nós enquanto pessoas, enquanto capacidades criativas e enquanto capacidades materiais de que nós usufruímos e que nós conseguimos ou não utilizar. O caso das pedras foi, o caso das conchas foi, se nós pensarmos nos tambores, tivemos os bombos em Lavacolhos é outro exemplo, por causa da pele das cabras. A flauta de tamborileiro, que nós também já falámos, é outro elemento, e embora nós consigamos, aí, por exemplo, nos bombos, há uma diferença entre os bombos do lado português e do lado espanhol. Agora, a maneira como são utilizados e da forma como são utilizados, eles são efetivamente iguais. É a região da raia. Depois, em relação àquela questão, quando é que, no fundo, surgem as diferenças? Se nós pensarmos em inícios do século XX, finais do século XIX, inícios do século XX, os meios de transmissão e a velocidade a que se transmitia o conhecimento era mais baixa, fruto de não haver os meios de comunicação que há hoje em dia e, sobretudo, também e ainda dos meios de gravação que só se começam a acontecer em finais do século XIX e inícios do século XX. Daí as possibilidades depois de registro que foi feitas pelo Bartók e que depois, salvo seja, o Jacomete e o Lopes Graça, vou utilizar uma palavra feia, copiaram em meio português e que foi feito em outros países da Europa. Poder gravar e poder registar para analisar e utilizar só foi possível depois de haver os meios de gravação. Os meios de difusão permitem também difundir obra tradicional e obra dos jovens. O problema de criar uma identidade e depois de rejeitar ou fazer diferente faz com que façamos igual ou diferente. A Olga disse, são muito diferentes. E eu estava a ouvi-la e estava a pensar, ou muito iguais. Muitas das vezes aquilo que sai como produto que vende é copiado por muitos outros e surge como um produto, digamos assim. Eu às vezes vejo mais semelhanças do que diferenças na produção dos jovens de hoje em dia, vamos dizer assim. Muito obrigado. Vamos encerrar este painel. Foi muito interessante, exemplificou de um modo claríssimo esta relação entre as práticas culturais e artísticas e o território.
Agradeço muito não só a quem interveio através de comunicação, como a quem interveio através das perguntas e dos pedidos de esclarecimento. Foi uma sessão muito rica. Uma saudação especial para os nossos amigos que nos acompanham remotamente e dizer-vos que no caminho para a próxima sessão encontrarão um coffee break. Infelizmente a organização não conseguiu uma transmissão digital do coffee break, de modo que vamos nos despedir de vós. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau.